Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé. Programa este em que sempre estamos juntos, crescendo no conhecimento da Palavra de Deus, tratando sobre temas importantes para a edificação da nossa fé em Cristo Jesus. E nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar com você, com essa interação, esta participação, em que você sempre está conosco aqui na programação da Rede Brasil de Comunicação. E queremos lhe lembrar, como sempre fazemos, que além de você ser abençoado, você pode também continuar abençoando vidas, sempre copiando o link, não é, de toda a programação da Rede Brasil, principalmente pelos canais do YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo IEADPE Oficial, fazendo com que ainda mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. E nesta oportunidade, nós queremos lhe convidar para ler um texto da Palavra de Deus e, fundamentado neste texto, tratar sobre o seguinte tema: buscando socorro aos pés de Jesus. E, para tanto, nós queremos ler o que está em Marcos, capítulo de número 7, lendo apenas um único versículo, versículo de número 25. Acompanhe conosco a leitura deste texto sagrado. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Glória a Deus. Este texto é, de todos nós, bastante conhecido. Nós sabemos, naturalmente, que há muitos milagres que foram operados pelo Senhor Jesus. O evangelista João, a propósito, chega a enfatizar de que se fossem todos estes reunidos em um único registro, usando a sua linguagem, ele diz que todos os livros da terra seriam insuficientes para descrevê-lo ou descrevê-los. Significa dizer que Jesus operou muitos milagres e alguns destes foram relacionados e registrados nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e também João. Alguns registros são singulares, ou seja, apenas alguns dos escritores fizeram menção. Isso é comum ao analisarmos o evangelho de Lucas e também o evangelho escrito por João. Há falas, há discursos, há circunstâncias que somente um destes escreveu. Mas a maioria dos milagres realizados pelo Senhor são comuns a esses escritores. E o texto que nós lemos como texto básico para a nossa reflexão é exatamente um destes grandes milagres registrados pelo evangelista Marcos e também por Mateus. E nós encontramos também respaldo no próprio evangelho de Lucas. Eu queria chamar a sua atenção para essa reflexão neste momento. Quando nós analisamos o texto sagrado, nós vamos perceber que um dos grandes milagres realizados pelo Senhor Jesus foi realizado no meio de uma família. Eu acho isso impressionante, porque Jesus sempre deu atenção devida às famílias. A propósito, se você analisar considerando o evangelho de João, você vai perceber que o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus dá-se em um ambiente familiar. Isso está em João capítulo 2, versículos de 1 ao 14, não é? Onde nós encontramos o milagre da transformação da água em vinho em uma festa de casamento, ou seja, um ambiente familiar. Considerando a cronologia, nós encontramos no próprio relato do evangelista João, lá em João capítulo 11, o Senhor também trazendo a vida a um homem que há 4 dias estava morto e sepultado, que era o seu amigo Lázaro. Veja que, mais uma vez, em um ambiente familiar, Jesus opera um milagre. E nesta passagem de Marcos, capítulo de número 7, nós encontramos mais um destes milagres realizados pelo Senhor dentro do ambiente familiar. Embora não tenhamos muitas informações a respeito da personagem que se destaca aqui, que ora é chamada de mulher cananeia, ora pelo evangelista Marcos é chamada de a mulher sírio-fenícia, mas o texto apresenta de forma muito clara de que esta mulher precisava urgentemente de um milagre no meio da sua família. Isso aqui é importante destacar. O que é mais notável na vida desta mulher é que, em meio aos problemas, ela demonstra a atitude honesta, correta, acertada de buscar e prostrar-se aos pés do Senhor Jesus, o que levou esta mulher a receber o milagre tão desejado. Primeiro, observe no texto
que esta mulher precisava de um socorro imediato. Isso porque o texto diz que uma das integrantes ou um dos integrantes desta família, que nós não sabemos se era uma família grande, se tinha mais pessoas envolvidas nesta família ou apenas se resumia a mãe e a sua filha. O certo é de que o texto bíblico registra que a própria mãe informa de que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Perceba que esta menina, esta jovem, ela não estava só endemoniada, ela estava miseravelmente endemoniada. Essa mãe, ela entendeu, percebeu que o inimigo da sua filha era espiritual. Ela sabia que o problema não era de ordem natural. Ela identificou, ela teve discernimento para perceber que aquele problema não era de ordem natural. Isso é admirável, porque mesmo em meio às limitações que ela possuía, ela se deu conta de que o problema era de ordem espiritual. Ela tinha consciência que existia um inimigo real que estava conspirando contra a sua família para destruí-la. A sua filha estava miseravelmente endemoniada. Significa dizer que aquela filha, aquela menina, ela estava não só sendo influenciada por demônios, mas sua vida estava sendo controlada. Seus comportamentos eram ditados pelos espíritos malignos que perturbavam aquela menina. Não sabemos a razão, o porquê dessa liberdade. Não sabemos se em razão da sua origem, não é, religiosa, uma vez que ela é chamada por Mateus, ou seja, por Marcos, não é, como a mulher cananeia e também por Mateus, fazendo menção a que ela tinha sua origem dentro da religião cananeia, ou seja, era uma pessoa pagã que não servia ao Deus verdadeiro. Muito provavelmente, em razão desta realidade espiritual, isso lhe permitiu com que o inimigo agisse de forma direta em sua vida. O certo é que ela estava enfrentando um problema sem precedentes. A vida familiar estava abalada, devido à natureza da situação da menina que estava possessa. Vamos imaginar como era o convívio dentro desta casa. Você percebe a gravidade? Porque, ora, não sei se você já teve a infelicidade de ver alguém endemoniado. Ainda que alguém não creia na realidade espiritual, à luz da Bíblia e da experiência prática, nós sabemos que isso é uma realidade. Existem seres espirituais, e são os demônios, anjos caídos, que perderam seu estado original, que estão a serviço de Satanás, a serviço do diabo. E eles agem diferente do que alguém pensa, que estão presos, aprisionados. Existem aqueles que estão soltos, agindo para destruir a humanidade, para conduzir as pessoas ainda mais para distante de Deus. Como eles sabem que não são pários para Deus, porque o inimigo não é o diabo não é o arqui-inimigo de Deus. Não existe essa pé de igualdade, essa capacidade de estar no mesmo patamar. Mas eles são inimigos da humanidade, daqueles que foram criados por Deus. E a missão, a intenção, 24 horas de Satanás é destruir aquilo que Deus criou naturalmente. E o texto nos mostra e nos dá a possibilidade de imaginar como era a rotina difícil daquela casa. Porque aquela família estava sendo perturbada. Nós podemos empreender de uma informação registrada pelo evangelista Marcos, a propósito, em Marcos 7:30, quando o texto diz: e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Veja que um dos indícios de libertação que a gente vai ver mais na frente é que a menina estava deitada sobre a cama. Ora, o fato de o registro fazer questão de destacar de que em razão da libertação ela está deitada, isso nos empreende em pensar de que muito provavelmente aquela menina não tinha uma noite tranquila de sono faz tempo. Agora imagine, se a mãe convive com uma mulher, com uma menina, com uma jovem dentro de casa, que não dorme, que é perturbada, assombrada, perturbada por ações malignas, como era difícil. Eu imagino aquela mãe não tendo também igualmente há muito tempo uma noite tranquila do sono. Eu imagino como era o aspecto de tristeza, de angústia que aquela mãe enfrentava. Era uma situação aparentemente perdida. Quem olhasse para a condição daquela família poderia dizer: pobre mulher, a condição é irreversível. Devido à complexidade do problema,
a persistência da ação maligna, que nós não sabemos aqui definir, o texto não faz menção de quanto tempo esta família enfrentava esta situação. O certo é que a conclusão natural que se tinha é que o quadro era irreversível. Eu imagino em quantos momentos aquela mãe não teve o sentimento depressivo, achando que era melhor talvez dar cabo de sua vida, de que ambas morressem, para que a situação fosse desfeita, enfim, para que não estivessem vivenciando aquela realidade. O certo é que uma tensão era muito comum, a perturbação espiritual, emocional no meio daquela família. Mas haverá um momento em que a esperança, ela surge como um contraponto, motivando esta mulher a pedir socorro ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção, pois o versículo de número 25 do texto que nós estamos meditando, Marcos capítulo 7, versículo 25, diz que ela ouviu falar de Jesus. Veja, em um momento decisivo de angústia, de muita perturbação, alguém teve a sensibilidade de falar, de testemunhar, de testificar a respeito de Jesus a esta mulher. Em meio a uma situação caótica, a mulher beirando o desespero, por certo, sentimento de derrota, isso acontece como um divisor de águas. Alguém bate à sua porta e transmite uma mensagem de esperança. Paralelo ao sofrimento que ela enfrentava, Jesus estava do outro lado, nas regiões da Galileia, operando milagres, realizando prodígios, sinais e maravilhas. Se você voltar ao texto de Marcos capítulo 4, o versículo de número 24, diz que a fama de Jesus percorria em razão dos milagres que Jesus operava, porque ele curava de várias enfermidades, os que eram atormentados eram libertos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos recebia cura. Jesus curava o corpo, curava a alma, libertava as pessoas por onde passavam. Se você for analisar Lucas capítulo 6, versículo 17 e 18, nos é dito de que este momento evangelístico em que Jesus pregava e operava curas as mais variadas, fez com que pessoas que haviam afluído em razão da fama, veja que eu estou traçando aqui, não é, tentando nos situar no tempo e no espaço para a gente entender o contexto. É que na medida em que esta mulher sofria na região de Tiro e Sidom, Jesus, do outro lado, paralelo ao sofrimento dela, estava libertando vidas, libertando pessoas. A sua fama afluiu, não tinha redes sociais, não tinha internet, mas a fama de Jesus percorreu de forma rápida a ponto de chegar às regiões de Tiro e Sidom, onde aquela mulher vivia. E os que podiam e os que creram saíram da região de Tiro e Sidom, isso está em Lucas capítulo 5, ou seja, capítulo 6, versículo 17 e 18, e foram até onde Jesus estava. E ao estarem lá, viram e receberam milagres. Viram as pessoas receberem e naturalmente foram objetos dos milagres divinos. E estes que foram, naturalmente, retornaram. E quando retornam para as regiões de Tiro e Sidom, onde a mulher cananeia residia, muito provavelmente, estes que voltaram foram aqueles que tiveram a sensibilidade de ir àquela mulher, não sei se interceptando ela na rua ou indo na sua casa, dando uma palavra de esperança. O certo é que Marcos 7, 25 diz que ela ouviu falar de Jesus. Alguém testemunhou. Aqueles que haviam sido alvos do milagre testificaram, testemunharam. E isso gera na mulher esperança. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Na medida que aquela mulher ouve a mensagem, ouve a palavra, que alguém testifica, que alguém testemunha, isso gera fé em seu coração. Só que a fé que ela tinha encontrava um obstáculo, e eu quero mencionar isso aqui rapidamente. Porque uma coisa é ter fé em Jesus, e ela começou a nutrir isso em seu coração. Só que detalhe, Jesus estava a quilômetros de distância. Ele estava nas regiões da Galileia. Do outro lado, a 60 quilômetros aproximadamente, na medida em que Jesus está operando milagres, isso vai gerando desconforto para alguns religiosos que perseguiam
Jesus. Então ele reúne os seus discípulos e percebe a necessidade de sair da região da Galileia para dirigir-se para outro lugar, para estar mais sossegado, para sair da vista das pessoas. E para onde é que Jesus decide ir? Ele decide ir para as regiões de Tiro e de Sidom. Eu pergunto, seria isso coincidência? Ou uma providência divina em que Cristo percebe a necessidade de diminuir a distância para que aquela família seja alcançada? Glória ao nome de Jesus. Como Deus é maravilhoso. Ele sai das regiões da Galileia, porque eu imagino do outro lado, aquela mulher, não é, refletindo, dizendo, eu creio, mas ele não está aqui. E para eu sair da minha casa, deixar minha filha nesta condição, fazer uma viagem de 60 quilômetros para chegar onde ele está, não tem como. Jesus, do outro lado, reúne os discípulos e diz, vamos para regiões de Tiro e de Sidom. Sabe o que significa? Graça, misericórdia. É Deus encurtando a distância. É Ele pavimentando o caminho, possibilitando aquela mulher a colocar a sua fé em prática. Eu não sei se isso alegra o seu coração. Eu fico regozijado, porque isso demonstra, entre outras coisas, a grandiosidade de Deus, a sua misericórdia. Deus agindo para beneficiar aquela família. E a distância se encurta. Jesus, que estava a quilômetro de distância, agora está bem pertinho. E na medida em que Jesus se propõe a estar próximo, isso aponta para a sua imanência, isso aponta para a sua intenção de estar acessível. Por isso que o profeta Isaías disse, no capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Veja que Jesus se coloca à distância o suficiente para que aquela mulher tome uma atitude. E quais são as atitudes que ela toma? Eu quero chamar a sua atenção. Porque o texto bíblico diz que quando ela ouviu falar dele, e naturalmente quando ele se propõe a estar bem pertinho, ou seja, nas regiões de Tiro e Sidom, diz o texto, e ouvindo falar dele, foi. Isso está em Marcos 7, 25. Se você analisar Mateus 15 e 25, você vai encontrar, ouvindo falar dele, foi sendo repetido. Veja que quando ela ouve e nutre no seu coração a certeza que ele poderia fazer o milagre, ela não se conforma em ver a sua filha, a sua casa destruída. Ela toma iniciativa. Ela não espera passivamente a derrota, se autocomiserando, se amaldiçoando, dizendo, é assim mesmo, é só esperar a morte. Quando ela percebe a oportunidade, ela vai ao encontro daquele que é poderoso para fazer o milagre de restauração. Ela não poderia deixar passar a oportunidade. Jesus estava chegando pela primeira vez. Talvez fosse a única oportunidade que aquela mulher teria. E ela abraça, ela não negligencia a chance de ver a sua filha liberta. Ela vai a Jesus, mostra disposição, ela luta pelo seu lar, pelo bem-estar da sua prole, da sua família. Ela não se permite desistir diante da circunstância. Ela luta com todas as suas forças. Ela, quando o busca, veja que ela busca e chama o Senhor de Filho de Davi, o seu título popular, aquele que fazia milagres. Depois ela vai chamar de Senhor. E finalmente ela se ajoelha aos pés do Salvador, conforme está também registrado em Mateus 15, 25. Ela começa clamando e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos seus pés. Onde há uma mulher em oração, onde há um pai de joelhos, onde há uma pessoa na presença do Senhor, aos pés do Mestre, sempre haverá esperança. Glória a Deus. Eu sei que esta palavra vem como incentivo, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu grau de problema, se é num ambiente familiar como esta mulher vivenciou, se é numa esfera diferente, mas que requer de você uma atitude igual que esta mulher tomou. Se posicione, não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista do seu cônjuge, não desista de orar, de interceder. Esta mulher se posiciona entendendo de que a mudança é possível se ela estiver aos pés do Senhor Jesus. Só que me permitam, é um texto bastante conhecido,
O fato dela buscar ao Senhor, tomando a iniciativa de não esperar passivamente a destruição da sua casa, a derrota, não aceitando a condição, entendendo que o Senhor poderia mudar, ela mostra também disposição a enfrentar qualquer tipo de obstáculo. Embora a sua grande expectativa que Jesus poderia lhe socorrer, esta mulher precisou continuar resoluta, firme na crença, na expectativa, ainda que viesse a enfrentar vários desafios. E, a título de lembrança, os desafios que esta mulher enfrentou foram vários. Primeiro, sua nacionalidade, que era contra ela, pois ela é chamada de mulher cananeia e sírio-fenícia. Ou seja, ela era uma gentia, era alguém que não pertencia ao pacto, ao povo da aliança. E Jesus, naturalmente, era um judeu. Então já existia um bloqueio, uma barreira étnica, mas isso não a impede, ainda que isso fosse contra ela. A sua realidade social era contra ela. Ela era uma mulher, me permita dizer com muito respeito. Aos olhos de Deus, homem e mulher têm a mesma importância. E o cristianismo trouxe o destaque da posição que a mulher tem aos olhos de Deus. Mas há de se entender, de se compreender, que por muito tempo se nutriu a ideia, e isso era comum entre alguns judeus, da inferioridade, se tratando de uma mulher, e mulher gentia. Ora, isso naturalmente já era algo contra ela. Era algo que impedia, mas mesmo assim, isso não lhe tirou o prazer, a certeza e a convicção de seguir. Além da sua realidade social, Satanás estava contra ela. Você percebe que tudo está conspirando contra ela? Aparentemente não tem nada favorável. Eu não sei se você já teve essa sensação, porque o texto diz que até Satanás, naturalmente, era a razão pela qual ela estava vivenciando aquele problema, estava contra ela, porque um espírito imundo havia dominado a sua filha. Mas não bastasse isso, você há de lembrar que a história também aponta de que os discípulos também estavam contra ela. Você percebe? Porque quando essa mulher começa a clamar, pedindo socorro, os discípulos vivem um momento de insensibilidade e diz a Jesus, despede-a. E a intenção de despedir ali não é despedir realizando o que ela precisa, é deixando ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós, ela está chamando a atenção. É como se eu fosse parafrasear, é como se os discípulos estivessem dizendo, Senhor, isso não é bom, isso não pega bem, isso é ruim para a sua reputação, o senhor um judeu, essa mulher gentia, uma mulher vindo, gritando, chamando a atenção. Ora, Jesus aparentemente havia ido com o propósito de descansar. E aquela mulher estava chamando a atenção de todos da vizinhança. Isso não era bom. Os discípulos estavam contra ela. Tudo conspirava contra ela. E se eu disser a você que o que é ruim pode piorar? Porque parece-me que aparentemente, quando a gente lê o texto inicialmente, parece que até Jesus estava contra ela. Porque quando ela derrama-se na presença do Senhor, ele diz, não para ela, porque ele resiste a princípio, não dá atenção devida, fica em silêncio, e quando fala aos discípulos, dizendo, não se preocupem, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso era naturalmente um balde de água fria, usando a expressão bem nordestina. É como se Jesus estivesse demonstrando aparentemente uma insensibilidade também de atender. Só que no lugar, eu sei, você sabe que alguém por menos do que isso já tinha desistido, já tinha saído angustiado, não é? Já tinha dito, falado em impropérios, dizendo eu vim, me joguei aos pés dele, eu insisti, nutri no meu coração, imaginei que ele ia dar atenção do que eu ouvi a respeito dele, eu nunca imaginei que o tratamento seria isso, eu vou dar parte na delegacia, isso é um constrangimento, estou constrangida, é uma linguagem muito comum em nossos dias. Mas diferente do que seria habitual, aquela mulher consegue enxergar além da circunstância presente. E diferente do que ela naturalmente poderia ter feito, diz o texto que ela joga-se aos pés do Senhor em adoração. É quando Jesus resolve falar. E o que é que Jesus resolve dizer? Não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Seria mais um balde de água fria.
Mas aquela mulher responde com toda a convicção perseverante que tinha no seu coração. Diante da prova de fogo, Satanás contra ela, a sua nacionalidade contra ela, a sua condição étnica, social, espiritual, aparentemente Jesus contra ela, os discípulos contra ela, mas o texto diz que ela adora, prostrada aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me. Glória a Deus. Ela diz: eu sei que não é bom, mas eu não estou pedindo para o Senhor tirar o pão dos filhos. Eu estou dizendo: me dá suas migalhas. E isso mexeu com o coração de Cristo. Cristo disse para ela, conforme está registrado, capítulo de número 7, versículo de número 29. Por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Ela recebe o milagre esperado, a libertação da filha, porque buscou insistentemente aos pés de Jesus. Não deixe o seu lugar, não desista de buscar a presença do Senhor. Independente do grau, do nível de complexidade da sua luta, da sua barreira, da sua adversidade, Jesus é maior. Continue clamando, continue buscando. Vamos buscá-lo fazendo uma oração? Eu lhe convido nesse momento. Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar pela tua palavra, te agradecer por tua fidelidade, por teu cuidado, por tua infinita misericórdia. Aplica a tua palavra em nosso coração. Tu sabes das lutas, das adversidades que os teus servos vêm enfrentando, das barreiras que cada um, ó Deus, precisa superar. Mas pela tua palavra, que vem como bálsamo, que vem como motivação para continuarmos crendo, nós te pedimos, estenda as tuas mãos agora, repreenda o mal e glorifica o teu nome, porque cremos que vale a pena buscar ao Senhor em oração e perseverar em teus pés. Manda socorro divino, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos, estar finalizando o seu programa Fonte de Fé. Mas a programação da Rede Brasil segue-se normalmente e você poderá continuar sendo abençoado por Deus através desta maravilhosa programação apresentada pela nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo nosso pastor Ailton José Alves. Mas convidamos você e a sua família para estarmos no próximo Fonte de Fé, se Deus assim permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito permaneça sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.